Vamos falar então sobre novidades do HubSpot. Todos os anos acontece o Inbound, que é um grande evento aí do HubSpot, onde eles aproveitam tanto para falar sobre o mercado, mas também sobre as novidades e as atualizações da própria ferramenta. Esse ano não foi diferente, o evento já aconteceu e tiveram tantas novidades legais que a gente resolveu trazer um compilado aqui para vocês, divididos em 2 vídeos. Tem esse vídeo aqui que a gente vai falar sobre vendas e atendimento e um vídeo só para marketing separado. Então, se você é da área de marketing, vale a pena conferir aquele também. Como todos os eventos que a gente está vendo por aí, o grande assunto foi a inteligência artificial, como que a gente está usando da inteligência artificial e como que a ferramenta se une ao ChatGPT e às outras inteligências artificiais para melhorar o nosso serviço. Uma coisa que os fundadores do HubSpot deixaram muito claro é que essa nova era não vem para substituir os humanos, nem substituir o nosso trabalho, e sim torná-lo mais efetivo, mais eficiente. Não é a era das inteligências artificiais, mas sim a era da eficiência nas operações. HubSpot trouxe algumas métricas muito legais, como por exemplo que em média no nosso dia todos nós gastamos 2 horas em serviços maçantes e repetitivos. Então essa eficiência vem para melhorar essas 2 horas e melhorar a nossa produtividade ao longo do dia. Eles também comentaram bastante sobre essa jornada do consumidor, como essa descoberta está um pouco mais pulverizada, não só pelo Google, mas também pelas redes sociais, como essa estratégia de conteúdo vai precisar mudar um pouquinho, porque você não está mais sozinho nesse mar, já muito conteúdo foi criado, muitas coisas foram criadas, então a gente precisa se destacar e não mais só gerar conteúdo, e como as operações de vendas, marketing e atendimento precisam estar cada vez mais integradas. Mas isso também já não era novidade para ninguém. A gente já vinha falando sobre essa integração de times e sobre operações de receita, então não foi nenhuma surpresa a gente falar sobre as integrações entre esses 3 times. Vamos falar então sobre as novidades. A primeira grande novidade do HubSpot é um novo hub. Um hub que ainda vai ser lançado, mas como vai ser lançado só em terras americanas, não chega para nós ainda, a gente não vai falar muito bem. No geral, são então 6 hubs potencializados pela inteligência artificial. Tem inteligência artificial em todos eles, e o HubSpot se concretiza como esse CRM inteligente, né? Como esse CRM muito potente e potencializado também pelo uso da inteligência artificial. Vamos direto então falar sobre as novidades do HubSpot Sales e do HubSpot Service, 2 equipes aí, vendas e atendimento, que usam muitas ferramentinhas ao longo do dia e tiveram muitas novidades. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ir conversando. Primeira grande novidade que a gente tem é o que eles chamaram de workspace de prospecção. A área de prospecção já era uma área que estava em beta, mas agora a gente tem essa tela central totalmente dedicada para facilitar a prospecção de leads e ajudar os representantes de vendas a terem essa rotina mais eficiente. Então a gente vê aqui tarefas, sequências, tarefas atrasadas, e tem essa área de leads, que é uma área nova. Então nesse espaço a gente acaba eliminando muitas automações, né? E a gente não tem mais necessidade de criar esse pipe específico para SDR, BDR, para quem trabalhava MQL também. Para trabalhar essas prospecções, você consegue trabalhar tudo isso em uma única tela, em um único lugar. E quando um negócio for qualificado, aí sim ele vira um negócio, aí sim ele vai para um representante de vendas. Então acabou ficando muito legal. A gente tem toda uma pequena jornada aqui, a gente consegue ver os nossos últimos contatos, as nossas próximas tarefas, consegue agilizar bastante o trabalho, tudo com poucos cliques e tudo em uma tela única. Segunda novidade, testes AB em sequências. Testes AB que na verdade a gente consegue colocar até 5 variantes, então é um ABCDE, aí coloca mais letrinhas aí nesse seu teste que você vai conseguir testar bastante coisa. Aqui então com os testes AB nas sequências, os nossos representantes de vendas têm mais possibilidades, então consegue testar mais coisas enquanto as sequências estão acontecendo, e também a gente ganhou um novo painel de análise, então vocês conseguem ter toda a análise da sequência em um único lugar, também com novas métricas, o que ficou muito legal. Então essa parte de análise da sequência ficou mais fácil, e a gente tem 2 grandes novas métricas que também são muito legais, que é a taxa de negócio,
Então a gente vai ter em uma única tela a porcentagem de contatos que estavam inscritos numa sequência e que se tornaram negociações, e também a receita total, que é o valor total de receita gerado por esses negócios que vieram ou foram influenciados por essas sequências que a gente está testando. Isso é algo muito legal também. A gente já usava sequências, tanto o time de vendas quanto o time de atendimento, mas agora com as análises e com essas métricas novas, a gente acaba tendo muito mais insight e tirando mais coisas boas do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Uma coisa que foi muito pedida e uma coisa muito legal do HubSpot é que eles ouvem nossos pedidos, né? É o agendamento de reunião para terceiros. Se você tem time de SDR ou de BDR, você já passou pela situação de precisar agendar uma reunião para aquele representante de vendas. Então agora a gente consegue marcar essa reunião em nome desses representantes, em nome do closer ou do representante de venda, e a gente também consegue ter isso em relatório. A gente consegue saber quem que agendou e para quem aquela reunião foi agendada. Então, quem agendou a reunião e o nome do representante de vendas que foi o dono daquela reunião. Outra questão que a gente tinha com isso era o rodízio. Como que eu rotaciono corretamente essas reuniões para cada reunião cair corretamente para a pessoa. Então, também vai ser possível a gente fazer esse rodízio da equipe com um agendamento para terceiros. Isso é algo aí que eu tenho certeza que se você trabalha com SDR, você vai gostar dessa novidade. Mais uma novidade legal, na verdade uma pequena funcionalidade dentro dos formulários, é que agora direto na criação dos formulários a gente consegue criar essas regras de redirecionamento com condicionais. Então, de acordo com a resposta do lead, você consegue ou direcionar ele para uma equipe específica ou para uma agenda específica, para uma página de agradecimento específico. Então, de acordo com a resposta, o nosso lead pode ter um destino correto. Antes isso já era possível, mas lá pelos workflows a gente tinha um caminho um pouquinho mais longo, um pouquinho diferente para chegar nesse mesmo resultado. Então ficou muito legal, principalmente para as equipes de marketing, que às vezes no dia a dia é quem lida mais com os formulários. De acordo com a resposta do lead, você já pode criar um negócio, já pode levar para o time comercial ou para o time financeiro ou para uma página de agradecimento específica com conteúdo específico. Personaliza muito mais o nosso conteúdo e torna a experiência do nosso usuário muito mais agradável. Outro detalhe, outra novidade, na verdade muito pedida, são os relatórios de leads, os relatórios com as taxas de conversão e as taxas em cima dos nossos leads. O novo relatório, então, elimina essa necessidade de um relatório totalmente customizado, com aqueles múltiplos objetos que a gente tinha que fazer esses cálculos. De novo, já era possível, a gente já conseguia fazer, só era um pouquinho mais complicado de chegar nesse resultado aqui que a gente está vendo agora. Então, agora a gente vai ter dois novos relatórios de taxas. Um com taxa de contato de lead, que mostra então como os nossos representantes estão interagindo com os seus leads e que qualidade que eles estão trazendo, por que eles converteram, e também um relatório de origem dos leads, para a gente saber quais as fontes, quais as origens que melhor se saem e melhor contribuem para gerar leads de alto valor. Esse é o relatório que tanto o time de marketing, quanto o time de vendas, quanto o time de atendimento se aproveita muito bem, porque a gente adora ver uma fonte original, uma origem de leads, a gente ter essas taxas ali prontas na nossa mão. Outro relatório muito legal são os relatórios de atividade e de prospecção. Esse relatório ele também já existia, pessoal, só que a gente estava muito acostumado a olhar a quantidade. Então a gente sabia quantas tarefas foram criadas, quantas reuniões, quantas chamadas, só que agora os gestores conseguem ter mais insights sobre essas atividades que estão sendo trabalhadas pela equipe. Então agora ele mostra algumas comparações mensais ali e analisa também o desempenho de várias atividades durante o nosso processo de prospecção. As métricas que vão estar disponíveis são agendamento de reuniões, inclusão de contato em sequência, realização de chamada e conclusão de tarefas do dia a dia. Então, algo muito legal também para a gente trabalhar com porcentagens e não só com quantidade de tarefas, quantidade de chamadas, etc. Mais uma novidade muito legal para os gestores e para quem trabalha com essa previsão de receita, essa previsão de vendas, é que agora a gente também consegue comparar mensalmente ou trimestralmente essas previsões e acompanhar essa evolução da nossa receita com esses novos dados que a gente tem com a previsão. Dentro daquela tela que a gente tinha do forecast,
o gestor ou o representante de vendas já tem esses insights. Então a gente já tem todos esses insights direto na tela do forecast e a gente também vai ter como medir a eficácia das nossas campanhas. Então a gente tem essa comparação entre o que foi planejado versus o que foi de fato alcançado. Além da gente ter as novas informações, a gente também mensura a eficácia desse todo o processo. E pela primeira vez, a gente vai ter a EA dentro do forecast. Então a gente vai ter a EA aí dentro da previsão de receita nas nossas análises. Aqui a inteligência artificial vai usar o histórico das nossas vendas para projetar as vendas futuras e melhorar a precisão em cima de algumas equipes. HubSpot está dizendo que promete melhorar até 95% a rotina das equipes aí. Bastante coisa, estamos bem malucos aqui na empresa para a gente testar isso também. Isso vai ser muito legal porque muitas empresas já fazem esse cálculo, mas elimina então a necessidade dessas planilhas e desses cálculos que a gente faz uma vez por ano ou toda a virada de ano fiscal. A própria inteligência artificial faz os cálculos e vai sugerir a previsão de receita para o próximo semestre ou para o próximo ano. Uma novidade pequenininha, mas que foi bem bacana, é que agora nós temos uma nova interface para a visão de negócios. Então, naquela telinha lateral que antes a gente via os contatos, as empresas, a gente começa a ter um pouquinho mais de detalhe, a gente consegue ver algumas atividades, um pouquinho mais de informação, o que também foi muito legal. E duas novidades muito bacanas em relatórios. A gente já tinha aquele relatório de funil de negócio, só que o que acontecia? Quando a gente tinha salto entre as etapas do nosso pipeline, ele quebrava a porcentagem, ele não nos dava mais as taxas. Ele nos dava apenas as quantidades. Isso foi algo que eu até comentei aqui dentro, que eu fui uma das pessoas que pediu essa mudança. Então agora o relatório mantém a conversão, mantém as porcentagens e as taxas e mostra onde que teve o salto entre as etapas também. Isso é algo que para os gestores e para os representantes, o relatório de funil de negócio é algo que a gente olha diariamente e vai ser muito legal ter essa mudança, testar isso e ver essa mudança acontecendo. Além do nosso relatório de funil ter essa novidade, aquele nosso relatório de jornada dos leads também teve uma mudança importante. Esse era um relatório que marketing usava bastante porque ele era baseado apenas em objeto de contato, mas você conseguia montar toda uma jornada do nosso lead e conseguia medir muito bem como que essa jornada acontecia, conseguia testar muito bem algumas coisas. Agora, algo muito legal, as equipes de vendas conseguem ter esse mesmo relatório com objetos de negócio. Então, se antes o nosso time de vendas tinha uma visão um pouquinho turva nesse relatório, agora a gente consegue medir por objeto de negócio a jornada do nosso consumidor. Então, dois relatórios aí que vêm para o time de vendas e que a gente vai usar bastante, tenho certeza. Algo que a gente já estava usando, mas eles acabaram reforçando ao longo do evento, são as tags ou etiquetas de negócio, que é a possibilidade da gente criar essas etiquetas coloridinhas dentro dos nossos negócios, tornando mais fácil essa visualização dentro do nosso pipeline. Então a gente consegue fazer esse filtro utilizando todas as nossas propriedades de negócio e ajuda o nosso time a organizar e priorizar algumas negociações também, sem necessariamente você fazer uma etapa nova do funil ou algo do tipo. Já teve casos aí aqui dentro da empresa que só com as tags a gente eliminou etapas do processo comercial, porque o que a gente queria era só a visualização. Então a tag nos ajuda bastante nesse ponto. Outros detalhes também de coisas que já existiam, mas se tornaram melhores, é a questão do Playbook. Playbook teve 3 novidades que são simples, parecem simples, mas que no dia a dia faz a gente ganhar aquelas 2 horas de serviço maçante e repetitivo. Então, 3 novidades dos Playbooks. As tags agora que notificam o representante de qual Playbook é o mais indicado para aquele momento, para aquela etapa, ou é o mais utilizado pela equipe durante aquela etapa comercial. A gente também consegue adicionar os snippets dentro dos playbooks, dentro dos manuais, então aumentou essa gama de formatos que a gente pode trabalhar. E a gente tem as playlists de coaching, que são separação, a gente pegar aquelas melhores chamadas, aquelas melhores tratativas e colocá-las numa playlist para compartilhar com o time. Muito legal para quem tem time em treinamento, consegue
consegue colocar comentário, consegue tratar objeções. Então, muito bacana, principalmente para treinamento de novas pessoas. A gente comentou que é o Spotify dos nossos vendedores agora. Novidades para quem usa o aplicativo do HubSpot. Bastante coisa, né, galera? Meu Deus do céu, muita coisa para vendas. Não à toa eles falaram que é o novo sistema de vendas do HubSpot, porque teve bastante coisa mesmo. Novidades do app. Em sequências, então a funcionalidade de sequências agora também está disponível no aplicativo. A gente também tem um assistente de conteúdo pelo aplicativo para responder e-mail a toque de caixa e a gente consegue escanear QR Code. Para quem usa aí cartão virtual, muito legal, vai num evento ou algo assim, escaneia direto com o aplicativo do HubSpot, já cria esse contato lá dentro do CRM. Agora falando específico para quem é do Service. Vendas também consegue usar legal, mas o pessoal do Service vai amar. Primeiro, sabe aquela cadência de conversas de e-mail que é um responde outro e um responde outro? Agora a gente consegue com inteligência artificial ter um sumário e ter um resumo de todas essas conversas. Então, com poucos cliques, ele gera para você um resumão de tudo que foi trabalhado naqueles e-mails e você consegue se situar ali e entender a situação muito mais rapidamente. A gente também vai ter esse assistente de conteúdo na nossa caixa de entrada. Então, com o apoio da inteligência artificial, vai ser mais fácil a gente escrever esses e-mails, né, com a nossa equipe de atendimento e a gente vai ter a IA no chatbot. Algo muito legal. Chatbot da HubSpot vai pegar toda a nossa base de conhecimento, vai ler, né, toda a nossa base de conhecimento junto com uma página do nosso site que a gente escolher, pode ser a nossa página inicial, por exemplo, e vai começar a dar respostas automáticas. Então, para quem mexe com chatbot aí, os times de suporte, TI, atendimento, que precisam ficar criando aquelas cadências, clicou em tal lugar, responde tal coisa, pediu tal coisa, responde tal coisa. Então agora a IA dentro do chatbot, ele escaneia todo o conteúdo e gera as respostas automaticamente. Algo que a gente também está bem ansioso para testar por aqui. Gente, um mundaréu de novidades. Quem aí está ansioso, muitas dessas coisas já estão liberadas algumas para alguns planos específicos, outras para todo mundo. Me diga aí se você está ansioso para testar todas as novidades da HubSpot dessa área de vendas e de service. Se você está ansioso para saber as novidades de marketing, vai estar em algum outro vídeo por aqui. Vocês viram que é bastante coisa, se a gente colocasse tudo num vídeo só, a gente ia ficar muito tempo aí falando sobre HubSpot. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, a gente se vê por aí e até mais.